Olá pessoal, começando mais um JuraPod. Eu sou Juraci, ao meu lado aqui Gabriel Foguinho. Como é que você tá, Foguinho? Beleza, Jura. Mais um pra conta, hein? E esse aí, vai tá ser animado bomba. para o São João? Tá chegando aí, viu? Já tô sentindo o cheiro, viu, do milho, do amendoim, da canjica e do Vai pro licor. interior? Vou pro licor vou pro interior dessa forrozinha, Jura. Vou com a patroa. Vai lá com o Luiz Carlos. É aniversário da patroa, dia 23. Então viva. Parabéns lá pra patroa. Hoje aqui a gente vai bater um papo interessante, Foguinho. Sobre o veículo, sobre trânsito. Da polêmica, Jura? Vamos ver, né, rapaz? Vamos conversar com o homem aqui, o homem especialista de trânsito. Vamos ver o que, o homem faz. O homem faz tudo em autoescola. O homem é agente de trânsito, Bombril. instrutor. Só que a gente vai saber agora aqui. Nosso convidado aqui é Aurivaldo. O nome dele é difícil, igual o trânsito, né, velho? Aurivaldo Nascimento. Presente sorridente. Mais conhecido como Ari. Ari, me chamo de Ari. Seja bem-vindo, Ari. Como é que você tá, meu nobre? Obrigado, Jura. Tranquilo, um prazer incomensurável estar aqui no seu podcast. Maravilha, perfeito. Acompanho o trabalho de vocês no canal, trabalho excepcional. Eu percebo que tem tido um bom engajamento, tem crescido a cada dia. E para a gente é uma satisfação porque a gente percebe que o trabalho é bem profissional, técnico, muito profissional, e também a linguagem é uma linguagem que atende o público de modo geral. Isso é muito importante. Foguinho, top demais. Essa dupla aí vai longe. Essa dupla aí vai bombar nas redes. Vai continuar bombando nas redes. Aí. Acho que a gente passagem não toma multa hoje não. Pelo menos hoje não vou tomar multa não. Viu? Ô, Ari, quando a gente fala de trânsito, o que Gabriel falou aqui é polêmico, né? Trânsito sempre polêmico. O usuário em si, de modo geral, ele não gosta de ser fiscalizado. Não é a questão da multa, a questão é a presença do agente, que às vezes incomoda um pouquinho, a presença de câmeras às vezes incomoda, mas eu espero que a partir de hoje, a população de modo geral, o Brasil e o mundo, porque esse pod aqui, ele invade o mundo, né? Tem uma visão diferente do que é trânsito, que não é esse bicho de 7 cabeças. Você fala em agente de trânsito, você é agente de trânsito, instrutor de trânsito, e aí tem algumas atividades que é inerente à autoescola, você também tem esses cursos? Isso, tenho. Na verdade, Jura, eu falo Jura porque a gente já tem uma certa amizade, certa aproximação. Mas que pode. No Jura pode, né? Jura pode. Eu tenho comigo um histórico de trânsito. A minha vida toda ela é pautada em trânsito. Não entrei no trânsito por acaso e também não entrei no trânsito porque eu achei que era uma disciplina bonita, maravilhosa e resolvi investir numa disciplina que era boa. Não. Minha vida ela é pautada em trânsito. Eu tive uma desilusão, na verdade, quando eu perdi meu pai em acidente de carro. Eu era criança ainda, 1 ano e meio de idade, perdi meu pai, desculpa. Ele era mecânico. Não conheci meu pai, só me restou uma fotografia, que até hoje nem sei mais onde está. Quando criança, eu fui diretamente envolvido em oficina mecânica, trabalhei em oficina mecânica, chaparei pintura. Comecei minha vida de trânsito, assim, tipo de direção, muito cedo. Com 16 anos, já comecei a dirigir carro pesado, caminhão. Já tive contato com veículo pesado. Depois, servi aeronáutica há 4 anos, no setor de transporte, né? Dirigi ônibus, trabalhei em empresa de ônibus também. Por 12 anos, dirigi buzu. Dirigi carreta, trabalhei com carreta também. Trabalhei com caminhão, trabalhei na escola, dirigi um caminhão. do homem. Esse caminhão era bom. Isso. E aí, nessa minha rotina, né, segmento da área de trânsito, eu tive uma oportunidade de fazer um curso de instrutor de trânsito na UNEB, no ano de 2001. E eu me formei instrutor de trânsito pela UNEB em 2001. Uma experiência maravilhosa que eu pude compartilhar da minha experiência na área para outras pessoas, meus alunos. Eu sou instrutor de trânsito há 22 anos, em sala de aula, instrutor teórico, sala de aula. Não dou aula prática porque eu não tenho tempo, minha vida é um turbilhão, por isso eu não tenho tempo. Eu sou formado em trânsito pela UFBA, eu sou pós-graduado em trânsito pela Unijorge e atualmente eu sou mestrando em trânsito pela UCSAL, pela Universidade Católica. Então, minha vida é trânsito, eu respiro trânsito, eu amo trânsito. Então, aqui vai ficar freguês, nossa freguês. Rapaz, já é consultor, já. Falou em trânsito, falou em trânsito, eu gosto, amo trânsito. Trabalho com uma autoescola, aqui em Lauro de Freitas. Eu também sou examinador de trânsito, formado pelo Detran. Atuei como examinador por 8 anos no Detran.
Tenho uma formação também de diretor de ensino, dos centros de formação de condutores e também diretor geral. Então, tudo que Falar de fala de trânsito. trânsito, eu gosto, eu amo, sou apaixonado. Amo, Sim. tá no sangue. Agora vem cá, Ari. Quando você fala assim, quando você fala todo esse seu currículo assim, você vem de uma base, né? Você vem do ensino, no caso, vamos falar do maternal, que é a autoescola, Sim, sim, para formar sim. até Mestrado. que é a parte de você estar na rua, no campo. Ah, tá, você fala a parte prática. Não, sim, eu digo sim. na parte prática mesmo, de Sim, você sim. estar na rua, multando, orientando o condutor. Sim. Agora, a pergunta é que eu não quero calar. Jogue duro. É o que eu fico assim, tipo assim. Você, Ari, eu digo você mesmo, como é você né, no trânsito, você em si, como cidadão, nessas obediências a. Entendi. Te responder como pessoa, como Isso. usuário da via. É, Sou extremamente tranquilo, pacato, costumo cumprir as leis de trânsito. Não consigo cumprir 100% porque eu não sou perfeito. Perfeição só quando chegar no céu. Então, de vez em quando, a gente comete umas falhas, né, umas infraçõezinhas, mas nada que comprometa a minha postura, né, como educador de trânsito. sim. E uma confissão aqui, né, pública, é o que eu não consegui me tratar ainda hoje, é questão de condutor que anda muito devagar na minha frente. Que anda amarrando, segurando Sim. o trânsito. Aí, às vezes você percebe que ele tá mexendo no celular, ou então que ele não tá nem aí pro trânsito, e tá lá 20 carros atrás dele, ele lá devagar. Famoso domingueiro. Isso, Só tira o isso aí carro eu de não domingo. consegui. Mas eu consigo me sair, desviar, mas é que eu não consegui me tratar ainda com relação a esse motorista que anda muito devagar. Agora, quando você fala assim, e como técnico, você vê como é que você observa o nosso código hoje de trânsito? Trânsito. O código, ele já passou por algumas mudanças, né? Nosso código, ele está em vigor desde 97, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Já passou por muitas transformações e certamente virão muitas ainda. Um código que, quando passou a vigorar, o primeiro entendimento que se tinha é que seria um código rígido, uma legislação rígida, mas aí o tempo foi passando e a população foi percebendo que não era tão rígido assim, mas depois desse código, o trânsito ele mudou bastante. Mudou bastante. A engenharia começou a tomar uma outra postura, a fiscalização também tomou outra postura, Acidente, e houve né? mudanças. Mudanças Somente significativas. Em termos de acidente, em termos de... Melhorou os acidentes, melhorou a questão de acidentes. A educação para o trânsito, ela tem boa parte nisso. Os órgãos de trânsito, de modo geral, eles adotaram essa postura de investir em educação para o trânsito. As falhas existem, né, por Sim. parte de alguns órgãos que deveriam intensificar mais ainda. Uma prefeitura aqui próxima, que é a Prefeitura de Salvador, teve uma participação significativa na década de segurança do trânsito, que foi de 2011 a 2020. Então, foi uma das prefeituras que se saiu bem essa questão de prezar pela segurança do trânsito. Então, os órgãos ele têm inserido bem essa questão de educação para o trânsito. Ari, quando você fala no caso que Desculpa. Gabriel falou aqui com você, como é que se comporta no trânsito, e você disse assim, realmente gente que atrasa o trânsito fica complicado. Mas você acha que isso não é por conta de vários radares que estão aí instalados e várias vias que às vezes a velocidade permitida é até 40, Uhum. em lugares até ermos que a gente olha assim e diz assim, pô, como é que bota 40 aqui? Sim, sim. Em um lugar que você, se o ladrão, hoje da forma que está a marginalidade, se o cara vinha correndo é capaz de te pegar porque você está a 40, não pode ir. Aí o cara fica com medo de tomar multa, Entendi. entendeu? Uhum, entendi. Então muito condutor disse assim, não vou correr, porque se eu passar de 40, O radar me pega. me pega. Então eu vou ficar aqui em 30, 20, vou ficar passeando aqui. Certo. Como é que você vê essa questão? Entendi. A questão dos radares, só para o seu Sim. público entender bem a questão da implantação do radar, muito se falavam em indústria de multa. Essa indústria de multa com relação aos radares. A implantação do radar não é feita de forma aleatória. Antes de se implantar o radar, a engenharia de tráfego do órgão, ela faz um estudo com relação à viabilidade, com relação à segurança daquela via, velocidade, e só depois desses estudos é que os radares são implantados. Então, quando você vê uma via que ela é bem larga, e de repente uma via que na minha cabeça poderia ser 80 por hora e tem uma placa de 40, não é porque o órgão quis
estabelecer uma velocidade mínima porque achou bonito, não, porque houve um estudo técnico e a engenharia percebeu que velocidades acima de 40 é um risco para o trânsito, risco iminente de acidente. Mas se você pegar Salvador mesmo, uma das únicas vias que é 80 paralela, É a tem única, mais. é É a a única. única. É a única. Até a A Pinto de Aguiar, Rondo Pinto de Gomes, Aguiar agora reduziu. para 60. Reduziu. Por isso, por causa dos índices de Mas acidente. vias amplas, tudo você. Largas. E outra coisa, e vias perigosas, Uhum, não é? Isso. Noturnamente, que eu digo é a questão de assalto. entendi. Entendeu? Aquela avenida em Salvador, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, ela é uma via arterial, é uma via de 80, era uma via de 80 por hora. Só que quando você olha assim, pô, não, de fato é uma via de 3 faixas, 4 faixas, 80 tá beleza. Mas quando você vai para Trans-Salvador e você pega um histórico de acidente, são várias mortes. E ali é uma pegadinha. Vários acidentes graves na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. O último acidente gravíssimo que aconteceu, antes da redução da velocidade, foi um ciclista que morreu em uma colisão. Um ciclista morreu, até uma pessoa bem conhecida tal, morreu. E aí o que a prefeitura fez? Implantou uma ciclofaixa e reduziu a velocidade. Então perceba que as alterações que ocorrem com relação à redução de velocidade é por causa do risco ao trânsito. Por que a paralela tem velocidade de 80 por hora? Porque é uma principal via, é uma via arterial, por isso que a velocidade é 80. E se a Trans-Salvador entender um dia que algum trecho da paralela é perigoso, nesse trecho ela pode baixar a velocidade. Mas você não acha que isso também cria um gargalo na cidade? Como? O Código de Trânsito Brasileiro, ele preza pela vida. Primeira coisa que o Código de Trânsito preza é pela vida. Se vai atrasar o seu trabalho, se vai atrasar o seu baba, se vai atrasar o seu compromisso, entre atrasar o seu compromisso e a vida e manter uma pessoa viva, o código vai prezar por essa pessoa viva. Eu digo porque tem vias fora do Brasil, na Europa, tem vias extremamente largas. Eu já questiono somente as estradas, as rodovias. Entendi, certo. São vias que você tem. Aqui a gente vive 80 a 100. Uhum. Lá isso é. Entendi. Isso ele ainda cria um limite de faixa. Nessa faixa você pode andar 80, nessa faixa 120, nessa faixa 160, nessa faixa você pode até Certo. voar com jato. Entendi. Trazendo no grosso modo. Entendi. Mas eu lhe digo até, tem estrada na Alemanha que se você tiver com 4 pessoas no carro, você pode andar nessa faixa. Com a velocidade para você discorrer. Se não tiver, isso eu acho que é uma questão de mobilidade. Eu digo para nossa região, como a gente vive, que foi um crescimento totalmente desordenado. E você pensar numa via dessa de 60, de 40, você cria um gargalo na cidade. Entendi. Você não desenvolve. Em alguns países europeus, principalmente, nós temos as freeway e as highway. Principalmente vias como na Suíça, a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha nós temos vias de velocidade livre, por Sim. exemplo. A Europa é outra cultura. O Brasil é uma cultura diferente. Aqui tem um buraco também, né? Que não ajuda. O asfalto nunca fui na Alemanha, mas eu presumo que o asfalto da Alemanha seja um asfalto emborrachado. O nosso é um asfalto de guache. Choveu e... Biodegradável. Biodegradável. Sorrisal. Isso. Então, eu acho que o órgão de trânsito ele trabalha muito a questão cultural, a questão da segurança mesmo, do que a gente tem aqui para o Brasil. E até em termos geográficos, não tem como a gente comparar com a Europa. Nossa geografia é diferente da Europa. O nosso clima é diferente do europeu. No Brasil, nós temos clima de frio a muito quente. Então, não tem como, em tese, fazer uma comparação. Aí quando a gente fala a questão de velocidades, pegando do ponto de vista da paralela aqui em Salvador, Certo, que eu tenho 4 ou 5 faixas ali em alguns Tá. trechos, né? certo. O que é que acontece? A cultura e até o ensinamento na autoescola você quer cortar, corte pela direita. Não, pela esquerda. Pela esquerda. Você corte pela esquerda. Perdeu. Você quer ultrapassar. Você quer ultrapassar. Esquerda. Foi reprovado na teórica. Esquerda. Tá. Você quer ultrapassar, ultrapasse pela esquerda. Mas quando o cara limita, diz assim, aqui é 80 por hora. Aí todo mundo diz, todas as faixas são 80. Sim. Então vamos manter aqui. Se o cara quiser, o cara espera, o cara deu o jeito dele. Aí você vê o cara hoje cortar pela direita, pela esquerda, pelo meio. Onde der, o cara sai cortando, né? Costurando o chamado. Certo. E aí a questão do trânsito. Porque como é eu que tô fica? certo. O infrator é quem tá vindo acima, né? Uma questão muito importante. Hipoteticamente. Uma questão muito importante que você levantou agora o artigo 198 do CTB, ele fala que deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitada é infração. É uma infração média, R$ 130,16. Paralelo 80. Você está trafegando a paralela pela faixa da esquerda.
você está com o seu automóvel, você já está a 80 na faixa da esquerda. E vem lá um carro atrás de você, transformando, buzinando, querendo passar. É sua obrigação sair. Aí você me pergunta, mas Ari, se eu sair, ele vai exceder a velocidade. É com ele, Roberto Carlos e as baleias. A sua obrigação é sair. Porque se você não sair e tiver uma viatura do trânsito e ver a situação que você não saiu, quando alguém pediu, ele vai te notificar. Aí agora um fato interessante. Esse agente que viu que você não deu passagem, aí lá na frente, quando você sai e o carro de trás excede, esse mesmo agente não pode notificar aquele carro que excedeu. Porque ele não tem o... Só quem pode notificar é o radar, por velocidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estive muito na a polícia rodoviária usando os radares móveis. Os agentes... Portátil. Os portáteis. Isso. Os agentes também possuem essa tecnologia? Deixa eu só explicar a questão dos radares. Nós temos 4 tipos de radares. Nós temos radares fixos, radar móvel, radar estático e o radar portátil. Radar móvel não se usa. Não existe mais radar móvel. Por quê? O radar móvel ele era um tipo de radar que o órgão de trânsito colocava em cima da viatura e essa viatura saía em uma determinada via a uma velocidade. Todo carro que passasse acima da velocidade, esse radar que estava em cima da viatura em movimento tirava foto ou filmava. Só que tem um problema. Na hora de homologar essa notificação, qual foi o local exato em que o carro excedeu a velocidade? Não tinha no radar móvel. Porque não sabia qual era o ponto que a viatura estava passando. Era frágil. Número da casa, se tinha loja na frente, tinha posto de gasolina, então não tinha. Então aí o STJ resolveu suspender todas as multas de radar móvel. Aí nós temos outro radar que é o fixo, que é esse do poste. Alguns estados, algumas cidades chamam de pardal, outros estados chamam de chupacabra. Aqui a gente chama de radar. Mas pegando o que você me falou aí agora, Sim. que você disse assim, o radar móvel é proibido. Isso. É proibido? Mas agora é proibido se você não estiver no lugar fixo. Não entenda. Tem um radar móvel e um radar estático. Aquele do tripé, que o órgão coloca em qualquer lugar, é estático. Esse pode. Eu sei, mas eu tô falando do portátil mesmo. O portátil? Não. O portátil, sim. Porque eu vejo hoje ainda, tem denúncias no Brasil inteiro. Os jornais denunciando de agentes de trânsito e até polícia, alguns estados que a polícia faz esse trabalho. Os caras em cima de alguma ponte, eu vi uma recentemente, e o cara apontando para a via que estava abaixo da ponte, para pegar todos os carros. Ou seja, se você fala a questão o cara está de um ponto fixo, o cara está de um ponto fixo ali. Não, mas eu falei com relação ao radar móvel. Esse é o radar portátil. Esse é o portátil. Esse é o portátil. Parece uma pistola. Esse é o portátil. Ah, tá. Esse o que eu falei sobre a indústria da multa com relação a... O do malvadinho, aquele policial malvado que fica na ladeira ali na BR ali, te esperando na descida da ladeira. Aquele ali é malvado. Sim, mas é para complementar a minha pergunta. É isso que eu ia te perguntar. Exige que o radar esteja em lugar visível. Sim. Não pode ser escondido. Não pode ser escondido. Moralmente falando, ele tem que estar em local visível. Moralmente falando. Só que a lei não obriga que ele esteja em local visível. Mas o princípio da moralidade, ele pode estar na LIMP. Ele pode ficar dentro do carro, dentro da viatura? Dentro da viatura pode, atrás do poste pode, atrás da placa pode. Mas é essa agora, que é a dúvida da sociedade. Agora, a intenção do radar qual é? Não é reduzir os acidentes de trânsito? Para reduzir, ele precisa estar em local visível. Aí, quando ele está em local oculto, aí dá a entender a indústria da multa. Mas vou em outra dúvida agora. Porque aqui no radar, o radar fixo, o postezinho, diz que tem que ter uma plaquinha informando que ele tá ali, não é isso? Não é obrigatório mais, não. Não é mais obrigatório? Não. Porque eu já ia questionar o radar que eles usam nas estradas. Sim. Ele não vê identificação nenhuma. Tipo assim, olha, vai ter um radarzinho ali. Essa é a questão, que a sociedade não tem esse conhecimento e às vezes fica indagando. Porque o fixo ainda tem na estrada aquele... E de certa forma faz com que... E aí me permita eu falar que eu tô na presença de um agente de trânsito. E aí permite... O mestre. E aí mas eu digo para não multar. Já pegou o contrato. Mas aí, de certa forma, é a dúvida da sociedade. A sociedade diz assim mesmo, se eu a lei não me obriga mais o órgão de trânsito deixar em lugar visível, faz com que o agente, talvez... Ele se esconda, de certa forma, por causa da indústria da multa. Que eu quero bater nessa questão da indústria. É uma polêmica.
Pega aí, viu, Bruno? Que essa polêmica é boa. Joga dura aí. O agente... Se eu souber a resposta, se eu não souber, eu invento. O agente, ele ganha, além da que dizem, uma gratificação. Pela produtividade? Essa é a questão. Existe ou não existe isso? Posso responder tranquilamente, sem problema nenhum. Tô brincando. Pensei uma coisa lá. Já pegou o corte, né? Cortou o corte. Eu sou um servidor público. Eu Sim. fiz um concurso público. Eu, de modo geral, né? Certo. Sou um servidor público. Fiz um concurso público. Seria moral, seria ético, seria legal eu receber vantagens por causa da minha profissão? Eu vou responder. Estou fazendo outra pergunta, mas vou responder as duas. Então, eu, como servidor público que sou, eu não posso obter vantagens em virtude da minha função. Eu não posso receber gratificações, não posso receber valores em cima da quantidade de autos que eu lavro um dia. Sim. Hoje, eu, Policial Rodoviária Federal, policial militar, ou quem notifica, o guarda portuário, o policial lá do Senado, da Câmara, o salário dele vai ser o mesmo se ele lavrar um auto por dia ou se ele lavrar 300 autos por dia. O salário dele é o mesmo no final do mês. Entendi. Então não existe. Não existe isso. Não Entendi. existe. Eu já achei que Seria imoral e seria ilegal. eu já achei que aqueles agentes do aeroporto já estavam milionários, velho. Olha, Ali, e uma se você pergunta... piscar ali, desculpa vocês que estão trabalhando no aeroporto, mas... Não, e é uma pergunta boa porque muita gente acha isso. Acha, Muita sim. gente acha isso. Pô, o cara tá ali, todo dia a gente vê o cara só na caneta. Pô, ele deve ganhar Produtividade. produtividade porque... E é uma lenda criada até, sabe? Por isso que eu lhe perguntei se é uma Isso. lenda, não é porque a gente ouve muito falar nisso. Uhum. Inclusive porque Isso. a gente fala indústria da multa, Uhum. mas fora a brincadeira agora, Não, é porque tranquilo. cresceu muito. Você vê em termos de arrecadação, Isso. se você abrir o diário oficial de um município hoje, o que tem lá de cobrança de multa é uma lista, é uma bula de remédio. Deixa eu pegar um gancho na sua fala. Vou até beber uma água porque... E não quero dizer com isso que, tipo, se você infringiu, você tá errado de fato, mas eu digo assim que tá absurdo. Você nem me esperou falar. Pô, você falou na minha fala. Uma pessoa publicou em uma rede social, já tem mais ou menos uns 3 meses, um vídeo. E nesse vídeo, essa pessoa, provavelmente era um infrator, ele postou um vídeo filmando uma câmera em Salvador, uma câmera de monitoramento da Transalvador, em Salvador, e mostrou a câmera e mostrou que embaixo da câmera tinha uma marca de canalização, que é um zebrado sargento. E aí ele falou, tá aqui um absurdo, agora Transalvador só quer saber de arrecadar e tá pegando todos os carros que passam na canalização. Ó, vocês que passam aqui por tal trecho, não passe pela canalização porque a multa vai chegar. Aí eu tô incentivando a pessoa a cometer infração. Se existe multa, é porque existiu a infração. Se a multa foi devida, é porque o infrator existiu. Agente de trânsito não inventa notificação de multa. Quando ele percebe que ocorreu uma infração, ele vai lá e notifica. Então, se a prefeitura de determinado município, se o Estado ou a União arrecada, é porque alguém está fazendo com que esse órgão da administração direta ou indireta arrecade. E quem está fazendo isso é o infrator. Eu vou pra segunda dor. Vai lá, joga tudo. Quando você vê toda essa arrecadação e você, como usuário, não vê isso também no seu No trânsito. retorno. Você não vê um asfalto, Perfeito. ao contrário, você vê um Perfeito. pneu furado, você Perfeito. vê, então, falta de sinalização, falta de faixa de pedestre. Estou fazendo aqui Sim. eu Tranquilo. sei até que não é o seu mestrando dessa parte, Não, dessa tranquilo, parte tranquilo. social. É um mesmo. registro. É, porque Tranquilo. a gente não sente isso. É. Agora, eu sei que também não é da sua, mas Uhum. outra coisa polêmica também. Aquela estrada do Derba ali. Sei. Que é- A BA 528. A BA tem uma parte de Salvador, tem uma parte que é estadual. Entendi. Existe... Eu falo porque gera Não, muita. tranquilo. Eu ouço muito aquela questão ali da. Tem uma polícia Mas ali como o também. homem já é rodoviária doutorando, o homem já é doutorando, conhece, Doutorando, aí começa ano que vem. Existem 2 termos jurídicos que acontecem. Um é circunscrição e o outro é jurisdição. O que acontece na estrada do Derba, que não é mais uma estrada, agora é uma rodovia BR-528, que ela é uma rodovia estadual. Certo. Então, a jurisdição é do Estado. Apesar de estar dentro do município do Salvador, mas a jurisdição é do Estado da Bahia, do governo do Estado da Bahia. A Estrada do Coco, BA-099, o Estado passou para o município de Lauro de Freitas um termo de cessão de uso
de um determinado trecho da BA, que é do quilômetro 0 até o 7,5, que é 7,5. no Rio Joanes. Na ponte. Então, hoje, quem administra essa parte da BA é Lauro de Freitas, o município. Do aeroporto até... Isso, do aeroporto até a ponte do Rio Joanes. Aí, depois da ponte, é com o estado da Bahia. Não é com a prefeitura de Camaçari. Tanto é que eu conheço uma pessoa que tomou uma notificação porque estava em Camaçari e foi lá para Camaçari reclamar. Só que não era em Camaçari. Tinha que ir para Salvador. Por que Salvador? Porque a jurisdição é do estado da Bahia. E essa jurisdição é de competência do DERBA, que hoje é CEINFRA. Entendi. Então, para se defender da multa, ele teria que ter ido para o CAB, lá na sede da CEINFRA. Aí essa questão de jurisdição e circunscrição. Circunscrição é limite territorial. Jurisdição tem a ver com júri, com jurídico. Sim. Ari, Você a entregou o questão cara, de velho. 1900... Pô, desculpa. Era um amigo meu, foi um amigo meu. Foi um amigo meu. Ô, Ari, quando a gente fala que 1997, que é a legislação atual, Sim, que de lá para cá, a última que teve foi em 2021. E de lá para cá, além disso, tem o CONTRAN, que regula várias portarias. Sim, sim. A questão da formação do condutor. Certo. Que antes você ia lá, você ia fazer sua autoescola, você só botava, escrevia e ia tirar. Certo. O cara não ia pra aula, chegava no outro dia assinava. Certo. Foi que mais isso. Eu debuti o dedo. Eu debuti o dedo. Alô, Biometria, né? União. Mas aí vem a Certo. biometria, vem a questão de exigência agora, ter a filmagem dos veículos, né? Isso, Mudou muito, né? Mudou bastante. A resolução do CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Sim. A resolução número 168 de 2004, ela que regulamentava o processo de habilitação. Hoje foi alterada pela resolução número 789 de 2020. Então essa resolução número 789 é ela quem regula o processo de habilitação. Com o passar do tempo, foi acontecendo as mudanças, inclusive no processo de acompanhamento do aluno. Não é nem fiscalização, é acompanhamento do aluno. E o que foi incluído nesse processo da resolução 789 para cá? Biometria digital, biometria facial. Isso ocorreu logo depois da pandemia, porque o aluno já não ia mais para a autoescola e assistia às aulas online. E na aula online tem como você colocar a biometria digital. Sim. Aí aconteceu a biometria facial. Os automóveis das autoescolas, todos monitorados com câmera e com a biometria digital. E tem a questão do pedal também, se você tem? Tem sim. Antigamente, eu falo Ainda um no tempo, meu né? tempo, não sou mais... Eu também. No seu tempo não tinha nada de escola, né? Na verdade. Era você ia com o carro, não era? Não, eu já fui Não, praticamente preparado. Eu digo porque antigamente falava que você tinha um motorista que lhe habilitava você no Detran, que você poderia ser aluno dele. Não. Eu fui para outra escola. Não, digo- eu fui assim. Assim, né? Eu digo porque... Eu tirei carteira, você não era nem nascido. Você nasceu em que ano? 93. Ah, você tinha 1 ano de idade. Eu tirei minha carteira em Mas eu 94. dirigi 10 anos da minha vida sem habilitação. Foi? Entrega. Infrator. Tá explicando por que ele queria ultrapassar pela direita. Já tem habilitação? Já tem? Tem. Eu tô ligado, já saí daqui. Eu digo... Perdão, psicoteste Ari, mas eu tô falando da juventude. Entendi. 2016, Entendi. tá? Isso, Sinal. verdade, Olha ele verdade. nos tracinhos, sinal. O sinal, isso. Aí você foi a maioridade e você disse, pô, sou maior, mas vou levar aí um pouquinho, né? Isso, verdade. Aí pra outra escola, já dirijo e tal, e você fica naquela. Até duas questões importantes que você falou agora, Jura. Primeira, a questão dos pedais. Logo com a mudança do código, né, que saiu aquele código que era de 68, entrou o código de 97. Aí obrigou o carro da autoescola a colocar 2 pedais. Um pedal de embreagem e um pedal de freio. Aí depois veio e tirou. Hoje só tem um pedal auxiliar. Aí hoje só tem um pedal auxiliar de freio. Então o carro da autoescola hoje tem, do lado carona, tem um pedal de freio. Porque se o aluno perde o controle lá, o instrutor tem como ele controlar o veículo com o pedal de freio. A outra coisa, que você falou agora, eu até esqueci. Mas a autoescola, ô Ari, Sim. a autoescola prepara o cara para tirar habilitação ou prepara o cara Beleza. para ir pra vida Pra mesmo? ser condutor. Entendi. Porque o que tem de barbeiro aí, meu amigo. Muitos condutores, né, que já dirigem sem habilitação, já dirigem há bastante tempo, é fato. Eles vão para a autoescola, muitos já com prepotência de que não quer fazer aula, só quer tirar carteira. Mas ele tem que cumprir a lei, tem que cumprir a resolução e o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a autoescola vai administrar esse aluno que está chegando lá, independentemente dele já dirigir há milhões de anos
ou se ele nunca viu o carro na vida, começou na autoescola. O instrutor vai trabalhar na formação pessoal do aluno. Se você dirige há bastante tempo, ele vai te levar para um local deserto. Se ele perceber que você tem habilidade, ele já te bota no trânsito, ele vai corrigir os seus vícios. Sim, se você nunca dirige, o instrutor que é preparado para isso, ele vai ensinar passo a passo, como você dirigir, engrenar na primeira marcha, coisa desse tipo. Qual o melhor? Você, como a sua experiência, pegar... Desculpa. Eu ia falar aqui um vídeo... Não, entendi. O cara com vício para tirar o vício do na que... minha concepção, porque isso até você falou uma coisa importante, que a importância da autoescola. Tem até projetos aí de tirar a autoescola, de a pessoa chegar lá e comprar a sua carteira. Com a autoescola já está ruim, imagine sem autoescola. É importante que alguém que queira dirigir, queira ser habilitado, passe por um profissional. Nada melhor que você passar por uma pessoa profissional. Porque você que já dirige vem cheio de vícios, cheio de manias, inclusive coisas que você julga que está certo e não está. Como, por exemplo, a pergunta que você fez da pessoa que está na paralela, a 80 por hora, na esquerda, ele acha que já está na velocidade máxima. Ele não passou na autoescola para saber se isso é certo ou não. E ele vai ficar lá parado porque ele acha que ele está certo. E ele vai tomar a canetada dele. Mas quando ele vai para a autoescola, ele vai ser educado para um trânsito, entendeu? Sim. Essa é a importância da autoescola na vida da pessoa. Tem as faixas só vendo na do meio, porque quem quiser esquerda ou direita vai embora. A autoescola tem sua importância. E o instrutor, ele foi treinado para isso, foi preparado para isso. Mas o que você diz, isso é fato mesmo. Eu digo porque eu costumo viajar muito. Por ter família no interior e tal, então você acaba indo e vindo. Sim, e são coisas que você sente justamente essa questão do trânsito. Certo. Que eu tive uma experiência que o instrutor passou para mim que eu guardei pro resto da minha vida para ultrapassagem. Uhum. Na dúvida, não vá. Perfeito. Se tem dúvida, não vá. E é fato isso. Porque você pode ter a maior reta do mundo, mas se você botou o bico, sentiu uma dúvida, meu amigo, não vá, fique lá. Isso eu levo pra minha vida. E a segunda que você fala de instrução, que eu acredito, como eu pego uma estrada muito pesada, carretas. Carretas. Elas sinalizam. Direita, para você poder ultrapassar, para você não ir. Sim, ela te ajuda, auxilia. Quando eu já vou para outro tipo de estrada, aqui você sente essa diferença. Você não sente essa união no trânsito. Justamente que eu acredito que tenha sido justamente esse. Você sabia que ultrapassagem é um preceito? Se você olhar na prática ultrapassagem, você vai ver que o motorista experiente, ele chegou, ultrapassou outro veículo e foi embora. Existe um preceito para ultrapassar e que pode salvar sua vida, o preceito. Que preceito é esse? É seguir as etapas da ultrapassagem. Primeiro, observar se o veículo de trás iniciou a ultrapassagem. Se ele iniciou, a prioridade é dele. Sim. Depois, verificar se o veículo da frente iniciou a ultrapassagem. Se ele iniciou, a preferência é dele. Como é que eu sei que ele iniciou ou não? A seta. Se o de trás ligou a seta para a esquerda, a prioridade é dele. Se o da frente ligou a seta para a esquerda, que vai ultrapassar, a prioridade é dele. Olhei o de trás, olhei o da frente, nenhum dos dois iniciou. Já posso ir? Não. Eu tenho que verificar se na frente do carro da minha frente tem espaço para eu intercalar depois da ultrapassagem. Ah, já olhei, tem espaço, agora já posso ir? Ainda não. Tem que olhar se vem cá no sentido contrário. Eu vou ficando sempre para depois, velho. Quando acabou a reta. Acabou, desistiu. Agora, outra questão. Caminhão, ele só pode chegar a 80 a velocidade máxima dele na rodovia, a velocidade permitida. Né? O veículo tem pontos que ele só pode andar a 80 também. Como é que ultrapassa? Eu lhe digo pela permissão da letra fria da lei. Entendi, vou explicar. A velocidade na via é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro. A velocidade na via é determinada pela engenharia de tráfego. O que o código traz com relação à velocidade é somente um parâmetro para que a engenharia utilize esse parâmetro para estabelecer a velocidade nas vias. Se você passa em uma rodovia ou em uma via arterial ou trânsito rápido e tem lá uma placa de 80, é 80 para todos os veículos. Caminhão, ônibus, automóvel, moto. Se você está lá numa via, como por exemplo, uma rodovia que a velocidade é 110 para todo mundo. Caminhão, ônibus. Ah, o caminhão pode ultrapassar pela esquerda? Pode. Ah, mas o caminhão não é para andar na direita? É. Mas o fato dele ter que andar na direita não quer dizer que ele não possa ultrapassar. Sim. Ele pode sim. Ele pode ir lá na esquerda, ultrapassar e depois voltar. Agora, tem algumas vias que a engenharia coloca placas diferentes para determinados veículos.
Por exemplo, pode colocar uma placa, na mesma placa, na mesma moldura, uma placa R19 de 110 para veículos leves e 80 para veículos pesados. Aí agora sim, caminhão, ônibus, micro-ônibus, todos a 80. Entendi. Entendeu? Mas se tiver uma placa só, é a velocidade para todo mundo. Não E a gente pode falando dessa confusão toda essa aí de trânsito, aí você fala em moto, aí o pessoal vem a dicotomia dizendo assim, eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista, né? Aí, não tem essa... entendi. Não Aí tem, Tem. Quem pilota a moto, Aham, certo, diz assim, eu sou motociclista, eu não sou motoqueiro. aham. E aí, falando em motoqueiro, eu queria saber de você. Certo. A questão da sinalização nas faixas, Certo. o motoqueiro ou os motociclistas Certo. tem agora a concepção que ali virou um corredor de Se o passagem. retrovisor é Certo. um apoio. Ou seja, tá criando até confusão, porque ele acha assim, que se você tá na faixa, nas 4 faixas de veículos e tem um corredor, eu vou criar esse corredor aqui e passo. Entendi. Entendeu? Uhum. Existe por lei esse corredor permitido? Diga Aham. aí para o nosso público. Existe, não existe? Isso aí E o retrovisor, né? causa de briga mesmo no trânsito. Entendi. Como sua é? pergunta. Beleza. Hoje nós temos uma estatística. A estatística ela vem do Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que ela é uma secretaria nova, substituiu o DINATRAN, que era o Departamento Nacional de Trânsito, e a secretaria hoje é o órgão máximo executivo de trânsito da União. E as estatísticas mostram que 40% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas. 40% é um número absurdo, é alto, altíssimo. Então, muitos motociclistas se envolvem em acidente, muitos perdem a vida, infelizmente. Muitos ficam impossibilidade de se movimentar, que causam danos, né, até irreversíveis, né, físicos irreversíveis. Inclusive, o Hospital Sara em Salvador, ele tem um setor que atua diretamente em lesão medular, muitos provenientes de acidentes com moto. Existem algumas cidades que prezam pela segurança do motociclista, estão criando os corredores exclusivos para motos. É bom criar um corredor exclusivo para moto, porque aí o condutor de automóvel, de caminhão, ônibus, ele vai perceber esse corredor e ele sabe que ele não pode entrar por ali. Claro que esse corredor ele não é escudo, né? Não é porque tem um corredor ali que nenhum carro vai entrar. A gente sabe que tem motoristas, né, que usam drogas, que usam álcool e de alguma forma eles podem entrar. Mas a questão do corredor em si, o artigo 56 do Código, ele foi vetado. E uma das razões do veto é a questão do... o artigo 56 ele falava que as motocicletas... Ocupa o lugar de um veículo. Não, elas eram proibidas de transitar no corredor. O artigo 56 proibia a moto andar no corredor. Aí o que é corredor? Corredor é o espaço entre 2 veículos ou o espaço entre o veículo e meio-fio. Isso é corredor. Como o artigo 56 ele foi vetado, logo moto hoje pode trafegar pelo corredor. Só que tem um porém. Mas não é um direito reconhecido. Perfeito. É uma missão da lei. Perfeito. Corredor não é direito do motociclista. O motociclista que entra no corredor, ele está assumindo o risco de transitar pelo corredor. Sim. Não é o direito dele. Não é proibido, mas também não é o direito dele. Quando o motociclista entra no corredor, ele está assumindo um risco que é dele. Inclusive, se for aos pés da lei, ele pode até ser notificado. Porque ele não está dando a distância de segurança entre os outros veículos. Numa colisão, se ocorrer uma colisão. É isso que eu falei. Ele entrou, o risco é dele. Porque na minha época de autoescola que eu passei na escola, Passou. Tá duvidando? Olha, passou. Você tá duvidando, meu amigo? Mas na minha época, Sim. O comando era que uma moto tinha que ocupar o lugar de um veículo. Sim, atrás de um veículo. Sim. E ele fazia o mesmo percurso. Ele quer cortar, sim. ele vai pela esquerda Isso. e ultrapassa de novo. Entendi. Mas agora não. Você vai em qualquer lugar, o cara pega o corredor e a buzina e dá um chutinho no seu retrovisor. Leva de Mas o que o Júlio tá falando assim, de ocupar o lugar, você sente isso na estrada. Sim. Quando você sente que quando o condutor da moto é um condutor bom, experiente, Sim. você vê que ele vai no meio da estrada.
Isso. Ocupando Na faixa. Isso, no uma meio da faixa. Rapaz, por que quer me matar, velho? É aquele cara que vai no cantinho. Porque ele ainda dificulta a sua ultrapassagem, velho. E ele pode se envolver um acidente. Porque o primeiro cara que eu vou jogar pra cima é pra quem se vier um carro de lá naquela curta Verdade. passagem dele, eu vou jogar ele pra casa do caramba. É a primeira defesa. Não, É isso mesmo, é um tô lhe risco falando que mesmo, é a é um primeira risco. defesa que você vai ter. Isso. E Isso quem vai mesmo. voar é ele. E quando ele abre um pouco para a direita, ele deixa espaço para um carro entrar. É isso. Aí Sim. quando o carro entra, coloca a vida dele em risco. Isso, Ele tem que se ocupar no meio da faixa. E Sim. pra ultrapassar, mas isso dá uma Dá um raiva, trabalho. velho. Aí voltando para o que você falou, como era antigamente, que o carro, a moto tinha que andar uma atrás da outra, não sei o que tal, atrás do carro. O tempo passou, a quantidade de motos circulando no Brasil hoje Serviços é absurdo, utilizando. serviço. Exatamente. Agora imagine essas motos todas que existem em Lauro de Freitas, ou que existem em Salvador, uma atrás da outra, Ah, isso é doido. sem poder ultrapassar. Motor Se fosse assim. Sim. Se fosse assim. O engarrafamento em Aracaju. Acredito. Então hoje moto ela pode passar pelo corredor sim. Não que a lei fale que ela possa passar, mas Pela omissão eles por fazem. omissão eles fazem. Isso. Que é um E não perigo. gera multa por passar por lá, entendeu? Agora, o motociclista que está assistindo aqui o nossa entrevista, é importante que ele fique atento e que ele não coloque a vida dele e dos outros em risco. Porque tem motociclistas imprudentes que passam em corredor a 80 por hora, 100 por hora. Louco. Em corredor, o carro pode parar de vez, carro pode mudar de faixa de vez, uma pessoa pode atravessar entre os carros, ele tem que estar atento. E outra, pelo amor de Deus, gente. Capacete não é pra andar em cotovelo, não. Capacete. Não é pra andar em cotovelo. Que me dá uma raiva. O cara na moto com o capacete no No cotovelo. cotovelo. Quando ele cai, quebra em 3 lugares. Aquilo ali dói meu coração. É verdade. O uso do capacete ele é obrigatório. Teve até uma mudança recente com relação ao uso da viseira. O não uso da viseira pelo condutor da moto era infração gravíssima. Só que aí mudou. A infração hoje ela é média, por não uso da viseira. E também um outro fato que mudou com relação ao capacete é que se o motociclista hoje ele para no engarrafamento ou congestionamento, um especialista em trânsito falando no engarrafamento. Engarrafamento tá certo, viu? Engarrafamento é francês de engarrafare, que significa um veículo atrás do outro. É correto se falar engarrafamento. Até Parou. francês, o homem fala. velho. Parou, ele pode suspender sim a viseira. A moto vai andar, ele baixa e continua. Sim. Parou no semáforo, ele pode suspender a viseira. Vai trafegar, baixa a viseira e segue. E a questão do calçado? Antes era exigido o calçado que fosse preso aos pés. Isso. Aí é o artigo 252, inciso 4. Fala assim, dirigir o veículo usando o calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. A Isso infração aí, no é caso, média. tanto para o veículo de 4 rodas quanto motocicleta. Isso. O caput do artigo... Boa pergunta. O caput do artigo 252, ele fala dirigir o veículo. Ônibus, caminhão, carreta, motocicleta, bicicleta, qualquer veículo. Ele tem que dirigir calçado que se firme nos pés. Sobre descalço, a lei não fala nada, logo você pode. Você pode dirigir qualquer veículo descalço, não é infração. Mas a pergunta é, que é a minha dúvida. Eu vou ser sincero. Fala, jogue duro. Uma dúvida minha, porque eu gosto muito, eu não gosto de dirigir. Não significa que eu dirijo Jogue duro, de jogue sandália. Eu dirijo de sandália. Mas vou me entregar. Se vocês me acharem aí. Qual é a placa do seu carro? Não, sério, eu tenho esse vício. Eu tô tá. aqui tô... Sim, real confesso. Prova Tá. contra mim mesmo. Não, tranquilo. Eu tenho esse vício de dirigir de sandália. Certo. Mas, se você chegar perto de um posto, você tira a sandália. Se o agente vê minha sandália embaixo do carpete, ou no carpete, ele identifica, ele pode me dar uma... Eu não tô calçado. A sandália tá no lastro do carro. Entendi. Tá no lastro. Entendi. Por exemplo, você passou dirigindo seu veículo sem cinto, aí um cara que não gosta de você, que conhece um agente de trânsito, diga assim, rapaz, o cara passou aqui sem cinto, o cara passou em alta, tem como você multar ele, a gente vai lá e multa. Isso não existe, só ficção. Quando alguém, seu carro, você dirige sem sandália, tá dirigindo com sandália, aí foi parado na blitz, a gente mandou você encostar seu veículo, Deu aí tempo pra você tirar o pé. empurrou a sandália pro ladinho, beleza. É isso mesmo. Aí o agente chegou, olhou lá, sua sandália tá aí, irmão, tá dirigindo sandália? Não, tá dirigindo descalço. O agente, ele não pode te notificar, É isso. porque ele não viu Não teve o flagrante. você dirigindo de sandália. Isso. Ele não pode presumir. A lei não se dá por presunção. Sim. A lei se dá por legalidade, legitimidade. Sim. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Então, por presunção não vai. Ele não pode presumir que você estava de sandália. Ele tem que ver você de sandália. Que é diferente da moto. A moto, quando você vai, que o cara vê a blitz,
O motociclista, né? Quando se depara com uma besta de sandália, rapidamente ele vai lá e tira. Bota Aí o policial de longe viu que ele tirou e botou no retrovisor. Ele Aí ele calça logo na mão. viu. Aí ele viu. Aí se ele viu, ele vai lá, notifica. Se ele não vê, não pode não. Se aconteceu, ele foi arbitrário, não pode. Agora a sandália é um risco mesmo? Sandália é um risco porque ela pode enganchar nos pedais. Você assistiu o filme Premonição 2? Eu não assisto muito. Ah, tá. Eu não. De coração mesmo. Pense numa coisa que eu não faço na Aí vida. não É dá. pagar pra tomar Sei susto, lá. eu não pago pra tomar susto, não. Salto alto, plataforma, sandálias com correr atrás, eu posso, não posso, o que é que a lei fala? Antes não tinha um direcionamento com relação ao tipo de calçado, só falava calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Ficava meio que subjetivo, Sim. porque o que compromete a utilização dos pedais? Salto alto. As mulheres mesmo poderiam usar Pô, salto alto. perfeito, perfeito. Eu não poderia porque ia comprometer, mas a mulher poderia. Mas aí a lei se aplica para mim de um jeito e para outra pessoa de outro, não pode. Aí veio o manual de fiscalização Trata os seus com diferença. e isso trata assim com diferença. Igual tem que ser tratado como igual, né? E desigual como desigual, né? E aí veio o manual de fiscalização de trânsito, a resolução número 985 do CONTRAN, que entrou em vigor esse ano, mas era de 2022. E aí trouxe a diretriz, trouxe a ficha do manual, que é para o agente notificar de salto alto, plataforma. Sabe aquele, mudando aqui rapidão, Sim. aquele sapato Crocs? Crocs. Sim. Aquele que o pessoal de hospital usa, médico usa, Sei. que às vezes bota a correia pra frente, bota Sei. pra trás. Feio pra caralho. Enfermeiro. Horrível. Ou desculpa. Não, ele é bonito, é legal, é bonito. Se quiser patrocinar a gente, patrocina, Não, muito tranquilo. linda. Não, pode usar, ele é confortável. Não, Crocs é linda. bom, é bonitão. Patrocinar a gente aí. Aí, eu posso dirigir usando Crocs ou não? Depende. Mas ele tem a correr pra trás, ali ele pode. Se a correia estiver pra trás, você pode. Se a correia estiver pra frente, você não pode. É Simples coisa. não. É coisa. Agora, você falou aí de dirigir, só trazendo uma curiosidade aqui. Vou falar aqui, mas Tá, jogue duas. eu conheço uma ninja, velho, Certo. que consegue dirigir um carro automático utilizando os dois pés. Minha sogra, velho. Velho, ela consegue frear com o esquerdo. Com o esquerdo? É Rapaz, mesmo? ela é ninja, Rapaz, velho. mesmo. Ela é Perigo, ninja. né? É ninja, porque se você hoje botar o pé esquerdo no freio, eu bato a cabeça logo no volante, porque não tem aquela sensibilidade do Sim, pé, sim, né? isso, verdade. É diferente, é diferente. Ainda mais pra quem é destro. É um caso a ser estudado. Isso, é verdade. Ela tá colocando do outro lado do cérebro pra pensar. Só que esse tic-tac, Ela pensa com os dois lados. Ela é ligeira. se uma hora ela pensar diferente, vai acontecer um acidente. Agora eu queria lhe perguntar, voltando Tá. pra motocicleta, Certo, a questão dos retrovisores, que certo. são obrigados. Mas Isso, você tem a obrigação. Mas o que a gente vê hoje dos motociclistas? tá. E mesma coisa pra aquele, eu não sei como é que chama, me perdoe a ignorância se eu falar errado, Não, mas tranquilo. o corta-pipa, não sei se é. Corta-pipa, sim, Corta-pipa, corta-pipa, pronto. isso. E usam os retrovisores abaixados, Corta-pipa é antena, assim. É antena, anteninha pra tirar o fio. antena corta-pipa. pra Isso. cortar o fio Sim. da raia da pipa. Que Até é, pra Baiana é raia, segurança, pipa pra é coisa de segurança do- abestalhado Isso, é. carioca. Isso, É. sim. Pipa é coisa de abestalhado carioca, né? Deixa eu popular, a raia. Mas vem Olha que esse programa é internacional, viu? pra gerar polêmica, vai que engaja aí o vídeo. Mas a gente vê tanto essa antena corta-pipa e Certo. esses retrovisores pra baixo. Certo. Eles são obrigados ao uso. O cara tá cumprindo o que é determinado, tá ali. Mas ele não tá usando da forma correta que é pra se usar um retrovisor. Uhum. E nem uma corta. Isso é passível de infração? Sim, sim. A resolução 14 do CONTRAN, ela foi modificada há pouco tempo. Ela só traz novas diretrizes para os equipamentos obrigatórios. Inclusive, retrovisor é um equipamento obrigatório. Equipamentos obrigatórios ausentes ou inoperantes é infração grave com retenção do veículo. Se o retrovisor está para dentro dobrado, ele está inoperante. Pau nele, multa. Infração grave. R$ 195,23. Pode até. Retenção do veículo. O veículo fica retido até ele botar no lugar, ou então procurar o retrovisor original da moto. Show. Aí a Sim. questão de o agente poder liberar esse veículo para resolver a situação ou não. Tá com retrovisor, removeu, é permitido? Esse retrovisor é original da moto? Não, o original tá lá em casa, beleza. Você vai ser notificado, porque tá com retrovisor que não é da moto, está inoperante, e eu vou te dar aqui um prazo de 30 dias para você resolver colocar o retrovisor novo e você vai se apresentar no órgão nesse prazo. Entendi. Aí eu posso dar, eu como agente posso dar 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, porque se trata de retenção do veículo, não remoção. Entendi. Sim.
Agora uma dúvida também, que ativei muito. Isso filme. Isso filme. É de chove. Ativei muito quem bota... Uhum. Quem bota isso filme no vidro da frente. Certo, beleza, Mas entendi. a gente já viu casos de, inclusive, vídeos até de policiais fazendo com as pessoas. Tire e gente arrancando esse seu filme para poder sair da Blitz. Entendi. Isso é realmente proibido? Como é que... Complementando Joia. É uma segurança, sua saber. pergunta. É uma segurança. Uhum. aquilo ali. Eu vi até uma reportagem sobre isso, que a Polícia Federal agora está usando um aparelho que ele consegue encostar no Isso filme. Uhum. E ele encosta ali, ele diz qual é o percentual de Isso. visibilidade, Transparência, dentro a para fora. transparência. Isso. Então, o que é que acontece? Antes a gente tinha etiquetazinha que o cara, quando vai instalar, o cara Chancela. botava, né? Isso. Era A chancela. A de 70 com 120. Eles Sim. falam que passa. Né? Certo. E Uhum. como é que isso funciona, a questão desse... Às Certo. vezes o agente de trânsito não tem um aparelho para medir. Isso. Falta de Entendi. Como é que estrutura. fica essa questão? Entendi. A saber, o nome do aparelho é medidor de transmitância luminosa. É o Sim. nome do equipamento. É ele que mede a transparência dentro para fora. O que é permitido hoje com relação à película? Teve mudança, a resolução A253 e A254 ela foi alterada, tem resolução nova que trata sobre isso. E o que é previsto na norma e o que se aplica na lei hoje? É porque a norma, que é a resolução, ela não pune, né? Ela não traz penalidade, ela só traz diretriz, por ser uma norma. O que vai punir é a lei, é o Código de Trânsito, no artigo 230, que fala sobre a questão de película. Película com bolhas. Lá atrás, naquele vidro de trás. O pessoal chama de para-brisa traseiro, mas o nome é vigia. Sim. Então, película com bolha no vigia é proibido, é infração grave, não mesmo? pode. Não pode. E até alguns veículos produzem essa bolha porque o desembaçador traseiro, ele aquece e aí promove bolhas. Se for parado na blitz e tiver com bolha, pau, multa. O que é liberado hoje com relação à película? Aí levanta o cara ali e grita, indústria da multa. Você disse que a medição é feita de dentro para fora ou de fora para... Que a transparência ela é dada de dentro para fora. Por Sim. exemplo, você pode não enxergar quem está dentro, mas quem está dentro enxerga quem está fora. Perfeitamente. Sabe o que o pessoal lá fora fala, até para esclarecer para o seu público? Com relação à película 100%. Vou botar a película 100%, não quero que ninguém me enxergue, vou botar a película 100%. Não é película 100%. Percentual de película, quanto maior o percentual, mais claro. Quanto menor o percentual, mais escuro. Se eu tenho uma película a 70%, ela é quase clara, quase transparente. Se eu estou aumentando 70%, 80%, se eu chegar lá em 100%, eu vou estar claro 100%. Não é um blackout. É o contrário, blackout é 100%. Blackout é 0%. Entendi. Totalmente claro, sem transparência, 100%. Aí seria 100%. Então, o que o pessoal fala aí fora, Então, o seu a público, visibilidade é o que? O ideal pela lei hoje? o ideal pela lei hoje é que você pode botar película, inclusive no para-brisa dianteiro, 70% de transparência de dentro para fora. Show de bola. Nos vidros, nas portas dianteira, 70%. Nas portas dianteira e no vidro da frente, no para-brisa, você pode colocar 70%. Nos vidros de trás, liberou geral. Tem um amigo que disse que ele deu um carro à esposa e envelopou o carro todo, né? E disse, pra ninguém ficar vendo minha esposa bonita. Eu falei, mas também ninguém vê quem tá dentro, né, irmão? Para entender a película, né? Mas é outra coisa que eu quero complementar. Vai. Por exemplo, existem empresas que produzem películas que eles garantem que de fora para dentro ela é mais escura, mais de dentro para fora, como você está falando, que a medição que é feita, Sim. ela garante que a visibilidade é quase um 100%, um exemplo. Entendi. Existem algumas empresas que garantem que... As empresas, elas podem colocar e podem... É porque assim, empresa quer vender. O intuito de qualquer empresa é a venda. Eu aprendi isso na 8ª série do Bartolomeu de Guzmão, na disciplina Economia e Mercado. Falava, né, que a empresa visa lucro, e não importa de onde vinha, ela quer lucrar. Tanto é que para vender qualquer coisa, ela te empurra qualquer coisa. Então ela pode te garantir que a transparência é ideal, que ela filtra raios UVA, UVB, UVC, UVZ, e na hora você vai ver que não é. O que a lei atesta, homologa,
é o medidor de transmitância luminosa. Vai aferir se há 70% de visibilidade dentro para fora. Entendi. Agora, se tem antirreflexo, se não tem, se a película é mais escura ou é mais clara, isso não importa muito para o agente de fiscalização. Então, para ele importa estar com o medidor e fazer a aferição. Mas se ele não tivesse medidor, como é que você faz? Ele conduz o carro para um local, ele apreende o veículo, como é que ele faz? Em tese, não tem como medir, Tem que ele tem que liberar. Entendi. Mas ele manda arrancada, ele diz, não, isso aí tá com película, arranca. Tem um malvado, arranca. aí você tá ali passando por uma estrada de noite e o guarda dizendo, você vai ter que arrancar. Você vai... Isso, aí eu considero arbitrário por parte do agente autuador. Eu considero arbitrário porque se o órgão não me deu um equipamento para fazer medição, como é que eu posso punir o usuário, mandar ele tirar? Se ele não tirar, eu vou multar. Ele vou multar com base em quê? Sim. Porque se eu multá-lo porque está com a película fora do padrão, quando chegar a defesa, quem se defender vai perguntar qual foi o número do equipamento homologado pelo Inmetro que ele utilizou para medir. Não tem. Mas Aí como ele não tem, ele fez uma coisa que estava fora da lei. Servidor público não pode fazer o que está fora da lei. Servidor público fala o que está previsto em lei. Saiu da caixinha. Isso. Ao particular, o que não é proibido é permitido. Ao público tem que fazer o que está previsto em lei. Se não há previsão legal, ele faz coisa fora, ele está cometendo crime. Mas essas condutas acontecem, aí eu vou defender o público aqui fora. Massa, show de... Muita gente... A burocracia é tão grande para apresentar uma defesa que o cara prefere tirar uma película, nem que ele depois coloque, do que ele leva uma multa. E justamente isso que o Júlio falou, essa precariedade, a Jari, quando julga, ela não te dá uma resposta, não, meu querido, é porque você tá errado por esse motivo. É sim e não. É coisa de deferido e indeferido. Ponto. Quando você... o direito de defesa, ele é constitucional. Está previsto no artigo 5º, inciso 55. Sim. É princípio do contraditório e ampla defesa. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele faz cumprir a Constituição Federal. Existem duas comissões Existe uma comissão de defesa e duas comissões de recurso. A primeira comissão de defesa, ela é no órgão, e quando o usuário ele entra com a defesa no órgão e o órgão ele indefere, o usuário pode chegar lá e pedir o motivo do indeferimento. E a comissão de defesa é obrigada a dar. Ela tem que falar para você por que ela indeferiu o seu processo. Aí você pega esse motivo, porque, não, o motivo foi que sua assinatura estava errada. A sua assinatura ela é cursiva e você assinou aqui rubrica. Pronto, virou perito. Ela justificou, beleza? O que é que vai acontecer? Você vai pegar esse motivo, que você vê que de fato que a sua assinatura ela é cursiva, mas que na defesa você assinou rubrica que não pode, tem que ser igual à sua habilitação. E você pega isso e vai entrar com recurso na Jari. Na Jari você não vai mais assinar diferente. Sim. Entendeu? E aí chegou lá na Jari, a Jari não, aqui seu recurso foi indeferido. A Jari, quando você pede, ela é obrigada a te informar por que ela indeferiu seu processo. Entendi. Entendeu? Mas essa burocracia toda que o cara às vezes não tem tempo, desgasta. E aí entrei com recurso na Jari, a Jari disse que não, acabou, eu vou pagar. Não. Aí você chega na Transsalvador, não tem... CETRAN. Chega na Transsalvador, não tem nem você parar o carro. Se você parar na via ali, você é multado. Aí você já toma uma multa. Aí rapaz, você já foi ali e justificou a multa? Não fui, Pelo não. amor de Deus. Me perdoe. Aí tem o tio da impressora que fica numa moto ali. Aquele cara é visionário em negócio. Visionário, só tem ele. Ele fica ligado com a bateria de carro e impressora no fundo da moto. Porque ninguém leva uma cópia pra tirar e o órgão exige uma cópia. Rapaz. É uma novela, velho. Você já percebeu que esse nosso bate-papo aqui tá surgindo, além de dúvidas que as pessoas precisam, passo a passo para as pessoas buscarem os seus direitos? Sim. Didático. Didático, né? Então você já está convidado para as outras oportunidades. Já tá sócio. Quando ele falou ali, não, o público de vocês, o público nosso. Você... Qual é o maior número que você que está no sistema, tanto a gente quanto... Qual é o maior número de tipo de infrações cometidas? Sim. As infrações mais comuns que são percebidas hoje, né, tanto na área que eu trabalho, quanto estatisticamente falando, né? Uso do celular. Ainda uso do celular, excesso de velocidade e cinto de segurança. Infelizmente, ainda. Agora, quando você diz uso de celular, teve um tempo que ficou liberado o fone de ouvido, não foi? Pra você usar, que foi aquela época que todo mundo botava o fone e ficou liberado falando no telefone, usando o fone. Depois caiu o fone de ouvido. Hoje em dia os rádios têm um Bluetooth para falar no telefone. É permitido? Boa pergunta. O artigo 252, inciso 6, ele fala assim,
dirigir o veículo. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelho sonora ou telefone celular. Para um bom português, a frase que eu falei está no plural. Dirigir o veículo. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelho sonora ou telefone celular. Então, se está no plural, a infração média seria para plural. O Denatran, na época, que substituído pela Senatran, identificou esse erro na lei e foi lá e baixou uma portaria, 2 portarias, portarias 24 e a 28, não lembro de que ano foi, proibindo definitivamente o uso de um fone, vários fones, inclusive viva voz. O uso de celular é terminantemente proibido. E nós temos 2, 3 o viva voz está falando no Bluetooth? Na verdade, a justificativa que o Denatran deu na época era que o viva voz, que inclusive vem nos carros, Sim. De para fábrica. ser utilizado com o veículo parado, não em movimento. Agora, vou e volta a questão da sandália. Você falou do flagrante da sandália. E o flagrante do telefone? Quem me garante que eu não tô cantando uma música ali? É isso. Ou conversando com alguém. do meu Ou lado. começando com meus botões, né? Maluco. Mas é isso. Esquizofrênico. Dificilmente um agente ele vai te notificar porque você está no Viva Voz. A menos que ele identifique de fato, passou lá, o pessoal de moto, né? Passou lá e olhou, você está lá, viu que você está falando com alguém, percebeu, ele vai lá e notifica. Dificilmente um agente vai te notificar porque você está falando Viva Voz. Mas é proibido, infração média. Entendi. Agora, Agora tem infração de celular que é gravíssima. Essa regra é muito rigorosa. Tem infração que é gravíssima de celular. Se você estiver segurando o celular, está dirigindo, você está segurando o celular, ou então, manuseando. A infração é gravíssima. Sim. Outro uso, motoqueiro, bota aqui no capacete. muito. Ele tá... Aqui tá usando. Não tá nem segurando nem manuseando. Não, e agora aqui é média. Mas quando eu digo já vi a tática os até de entregadores... Bota aqui assim, né? Tática, Isso. já vi assim, Verdade. tática de guerra. Mas o... Tática de guerra. Como é que chama aquele isqueiro que os americanos usavam, aquela marca de isqueiro que eles usavam, que não apagava o isqueiro? É que os americanos Mas é usavam uma na prática Segunda Guerra. quase normal hoje em dia do entregador de serviços, Aplicativo. de aplicativos. O cara vai chegar ali, tá chegando perto da cada pessoa, ele já tá ali falando com a pessoa, tô chegando e tal. E os próprios aplicativos de uma carro coisa também, que o telefone fica interessante. aqui. Como é que ele mexendo pra ver o endereço? Tá manuseando o celular. É, Boa observação de vocês. Tá manuseando, tá sujeito a os multa. Ubers. Tá sujeito a notificação de multa. Ali o carro em movimento, ele tá lá manuseando e tal. É. Tá sujeito a multa. Porque Teve eles... uma outra multa que o pessoal comete e acha que é normal, e que é multa, e que é infração gravíssima, é quando o carro para no semáforo e o motorista vai lá, o condutor vai lá mexer no celular. Sinal vermelho, ele parado, começou a mexer. É infração. Mas o carro não tá parado? Mas ele tá em trânsito. Tá O parado manual manda notificar. Entendi. Sim. O pessoal acontece no dia a dia, o povo acha que é normal, mas gera multa. Não pode. Vamos lá, sai do celular, mas eu Tá. tenho uma pergunta. Escolas, colégios, Certo. eles têm os redutores ali de entrada pra você pegar os meninos, certo? Mas eles engarrafam o trânsito todo e o veículo fica parado. Uhum. E aí, aquilo ali, me perdoe, eu sei que Não, tranquilo. o colégio tinha que ter feito um projeto, adequação, Isso. e passou, teve a Uhum. licença, teve tudo. Uhum. Mas aquilo ali criou um gargalo. O colégio não toma nenhuma notificação, nada. Ou os carros que estão parados são passíveis de multa também por estarem Os carros obstruindo não a passagem. Entendi. O que a gente percebe muito hoje nas escolas, muitas, são as paradas ou estacionamentos em fila, não digo nem mais fila dupla, é fila tripla ou fila quádrupla. Então os veículos estão estacionados. Porque uma coisa é a interrupção de marcha, que está lá no anexo 1 do código que fala sobre interrupção de marcha. O que é interrupção de marcha? É a imobilização de um veículo para atender uma circunstância momentânea do trânsito. Por exemplo, uma placa R6C. Está lá uma placa de proibido parar e estacionar, aquela que tem um xizinho. Sim. Aí vai acontecer alguma coisa, um acidente, ou então o carro do lixo foi sair, você parou ao lado da placa R6C. A placa diz que você não pode nem parar nem estacionar, e você parou do lado. Mas você não parou em desobediência à placa. Foi uma interrupção de marcha. Essa questão da escola tem que ser resolvida com o órgão da prefeitura responsável pela escola. Entendi. Porque o agente que passa na hora, ele vai verificar se há alguma infração de trânsito, ele vai notificar com base no código. Porque ali eles botam aqueles monitores ali de E é justamente para isso, para evitar que traga prejuízo ao trânsito. Justamente por isso. E também muitos pais, a conveniência faz com que eles parem na porta da escola. Sim. Eles não querem parar, estacionar o carro um pouquinho mais à frente para vir andando com a criança.
Se ele pudesse, ele parava o carro na porta da sala e para a criança Isso. entrar. Tem que ser observado os lados. Cria um né? gargalo, mas... Outra coisa, essa indústria da multa. Vou Certo. voltar essa pergunta. Tranquilo. Shopping center hoje. Aham. A gente vê vários casos hoje, dentro do shopping center, ocorrer multas. Uhum. De multa de trânsito. Mas vem aquela questão. Pô, é um ambiente privado, Certo. fechado. Uhum. Você tá pagando estacionamento Certo. e o agente entra ali, ele notifica. Certo, entendi. Ele falou até sério. Eu tô 2 anos e já falou sério. Não, Sério, depois eu te matar. Você já tomou isso aí? Não, ainda não, Ele tá- porque eu não paro em vaga de idoso nem nessa. Mas eu digo Certo. assim, porque Entendi. eu vou fazer igual Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Entendi, Chama beleza. o VAR, porque. Beleza. Boa pergunta. O que o Código de Trânsito fala sobre essas questões? O artigo 2º do Código, ele fala sobre vias terrestres. E lá no artigo 2º, ele fala sobre o que o Código define sobre vias terrestres. E no parágrafo único, ele fala assim, para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas, circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios e também aos estabelecimentos privados de uso coletivo. São vias terrestres. Se a área do estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo é via terrestre, o agente ele pode ir lá dentro. Agora, existem algumas ressalvas. O agente, quando vai nesse estacionamento de shopping, de mercado, ele vai lá notificar. Se você passar com o celular, ele não pode te notificar. Se você passar sem cinto, ele não pode te notificar. Ele só pode notificar infração de estacionamento. Vaga de idoso, pessoa com deficiência. Ele vai lá e É uma notifica. regra, velho. Eu digo porque Detalhe, continuando. há Rapidão. muito problema na rua pra ele estar Isso. preocupado dentro do shopping. Não, mas é via terrestre, Não, ele tem que estar... me perdoe a ignorância, mas essa é o que vem na nossa Eu sei, cabeça. eu entendi. É o que vem na nossa cabeça. Quer ver uma infração comum que acontece no dia a Não dia é maldade, e não. que muita gente passa percebido? Vaga de pessoa com deficiência. Chega um idoso com a cartela de idoso, bota a cartela para cima bonitinha, na vaga do deficiente, pau, multa. Ele é idoso, não é deficiente. Chega um deficiente com a cartelinha de deficiente e bota na vaga do idoso. Ele é idoso ou é deficiente? Ele é deficiente porque está na vaga do idoso. Pau nele, multa. Ele é deficiente mental. Entendeu? É, Então tem que perceber. Ah, eu sou idoso, estacionei na vaga do idoso, deixei meu carro lá e fui pro shopping. Cadê a cartela? Ah, não tem multa. E grávida, como é que Tem que funciona? ter a cartela. Gestante. Não, grávida, Você bota o quê pra provar? nada. Entendeu? Eu fico essa- perguntando assim, então é fácil do... A pessoa é idosa, 90 anos, chegou de carro. Mas um Tem que agente ter a de trânsito cartela. ranzinza fica ali esperando pra ver se é. Fica ali, Aí me fica ali perto do carro. Mas você vem, ou uma mulher vem de sobrepeso, ele vai fazer o quê? Não tem nem o que ele dizer na vida. Ou se vier uma magrinha também, o diabo que vier lá. Porque a cartela é obrigatória. Cartela é obrigatória para idoso e pessoa com deficiência. E a cartela não é somente obrigatória. Tem que botar em cima do painel e com a frente virada para cima. Porque quando a gente chegar, ele vai olhar se está regular. Pronto, mas se eu botar a cartela, tipo, meu pai é um idoso, eu peguei o carro de meu pai não está comigo. Tranquilo, beleza. Pode. Eu pode. fui e Boa botei a pergunta. cartela pra usar. Boa pergunta, perfeito. Boa pergunta, excelente. É fraude, pô. Excelente pergunta, excelente. O agente. Inventa não. Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente pergunta. O agente, quando chegar, ele não vai no shopping procurar de quem é o carro, ele vai olhar se a cartela é de idoso. É cartela de idoso, no lugar de idoso, ele vai embora. Vai embora. É. Mas se tá lá, cartela de idoso. Aí você chega, Aí você chega. Oxe, eu nem entro, eu só aperto. Não, mas aí, boa pergunta, Juro, boa pergunta. Mas aí ele pode presumir que ele foi deixar o pai dele lá no shopping. O pai dele que é idoso. Ele pega o carro dele e vai embora. O agente não vai notificar. É fácil Sim. justificativa. Antigamente tinha o adesivo. Tinha o adesivo de deficiente, o adesivo de idoso. Então, o carro com adesivo podia chegar. Hoje não precisa mais de adesivo. O que é obrigatório hoje é cartela. Isso deu uma melhor acessibilidade porque você pode conduzir seu pai e sua mãe com qualquer carro, contanto que você tenha a cartela. Sim. Na cartela não tem a placa do carro. Na cartela tem somente o acesso. Sim. Ficou melhor. Ficou melhor. O idoso com deficiência, boa pergunta. Se ele botar na vaga do idoso, ele tem que botar a cartela do idoso. Se esse mesmo idoso for colocar na vaga do deficiente, tem que botar a cartela do deficiente. Agora uma pergunta que eu vou te fazer aqui, Tá. essa questão. E se for um idoso, visualmente você viu, percebeu e botou na vaga do idoso? Ele não tem a cartelinha, não foi no Entendi. órgão lá para fazer a inscrição Entendi. dele e receber a Entendi. cartelinha. Multa nele.
Isso é de uso Multa? obrigatório. Duralex, Dedilex. É de Eu uso- sei, mas a questão não é do idoso. Mas é de uso obrigatório a Mas é de cartela. uso obrigatório a cartela. Eu tenho que ter o reconhecimento de um órgão que ele é idoso. É assim, vai tirar eu vou a sua- explicar. Não, eu tô querendo saber porque o que, Eu o sei que você vai demorar. Não, o que me garante Vai tirar que a eu sou idoso. sua. Não, mas a Entendi. questão da defesa. Eu digo assim, Entendi. a questão do idoso, eu pegar meu documento pessoal e dizer eu sou idoso, tenho 65 anos. Meu documento pessoal, meu RG, Aham. minha carteira de habilitação. Eu tenho 65 Certo. anos aqui. Eu tenho 80 anos, estou ainda piloto aqui. Ó. Ou seja, meu documento oficial, pessoal, é que vai dizer minha idade. Talvez você pode ter o cabelo branco, ter 50, e você chegar lá e dizer que é idoso, mas eu digo assim, o que garante? É o tio gatinho, né? Como dizia É, antigamente. isso que eu Na tô fila do dizendo. banco. Pense comigo. Você é idoso, tem 90 anos. Você não tem a cartela. Você chegou lá com o seu carro e estacionou a vaga do idoso. Eu sou agente de trânsito, eu tô lá. Sim. Ô, seu agente, não sei o que tal, eu sou idoso, tá aqui minha carteira aqui. Não, tranquilo, sou cheio de cabelo brancão, não sei o que tal. Aí cabelo preto, né? Que o fato de ser cabelo branco não significa a idade. Não, tranquilo, senhor. Eu tô percebendo, claro, visivelmente que o senhor é idoso, pode deixar seu carro aí, beleza. Ou então ele deixou o carro dele e foi embora. Aí o agente foi, mudou o plantão, veio outra equipe. Aí outra equipe vem, chega lá, tá lá o carro sem cartela. Mas a cartela está condicionando, os agentes condiciona pela ausência do condutor, possivelmente. A ausência do condutor que eu digo porque eu vou chegar lá, como você Não falou, tem a cartela. não tem a cartela, mas o Isso. carro você identificou que é. Mas se chegar um outro plantão, O outro plantão não vê a chegou, cartela. não vê a cartela, multa e Então, remoção. o que eu quero dizer a você é que não é a questão da cartela em si. Tudo bem que vocês condicionam a cartela, porque a qualquer momento quem chegar Sim. vai ver a cartela exposta Isso. no vidro. Porque a ali, lei manda. que a lei manda. Isso. Mas eu digo assim, o presencial, não pode ser descartado também, dizer Não, assim. mas de fato não é descartado, Ah. não. O agente de trânsito ele é muito humano. Apesar de muitas pessoas fazerem uma leitura até meio que equivocada com relação ao agente de trânsito. O trânsito está engarrafado, foi o agente de trânsito. Essa semana teve uma situação aqui na Estrada do Coco, tudo travado, tudo engarrafado. Eu estava no plantão no dia, pegamos um engarrafamento aqui em Portão e a gente foi rastreando para ver onde era o problema. Aí quando chega lá no Hospital Aeroporto, nós identificamos que tinha tido um acidente de trânsito mais cedo e estava tudo congestionado. E o retorno do Hospital Aeroporto, sentido Salvador, o retorno do Hospital Aeroporto, estava fila tripla para entrar no retorno. Sim. Só tinha uma faixa sentido Salvador. Aí eu falei pro colega, a solução aqui é a gente fechar o retorno, liberar o trânsito, quando o trânsito começar a fluir, a gente abre de novo. E assim a gente fez. A gente fechou o retorno, todo mundo para retornar no aeroporto. Se ia continuar engarrafamento. Aí ficamos lá uns 20 minutos, depois que o trânsito começou a fluir de um lado e do outro, nós aí abrimos. Só que aí caiu em alguns grupos aí que, rapaz, ó, as fotos. Foto minha, foto do colega. Olha o problema aqui, agente de trânsito. Esses agentes não sabem de nada. Olha o problema do congestionamento aqui, é o agente de trânsito. O problema não foi o agente de trânsito. O agente de trânsito foi lá para resolver o problema. E é o que acontece muito. Aconteceu um acidente, tudo engarrafado, qualquer cidade travou. Os agentes foram lá, a SAMU chegou, o bombeiro chegou, e resolveu a situação, não tem mais ninguém, o trânsito continua congestionado, os agentes estão lá ainda para melhorar o trânsito. Aí chega uma pessoa que estava presa há 1 hora no congestionamento, vê quem é lá? Somente o agente de trânsito. Tá aí o problema do trânsito que foi. Olha porque tá engarrafado por causa do agente de trânsito. Não foi o agente de trânsito. Sim. Porque a função do agente de trânsito não é congestionar, não é travar. A função do agente de trânsito é educar, é fiscalizar, é tratar de mobilidade, Da fluidez, né? da fluidez ao trânsito. Aí só que quando você chega lá, você tá preso no engarrafamento há 1 hora. Você chega em um lugar, você não vê nada, só vê uma viatura do trânsito, foi o agente de trânsito, tava engarrafando. É uma tudo. maluquice, né? Pra você pensar que um agente... Mas pensa. Porque até você vai ter o trabalho de estar ali Isso. E sendo eu, ofendido. eu me justifiquei no grupo ainda. O Ari, hoje, atualmente, a gente ainda vê multa com a questão do lacre da placa. Sim. Não resolveu esse lacre ainda não? Para Ainda botar, não. botar uma matéria mais resistente. Mas a placa Mercosul não veio quebrando esse lacre? É porque as placas antigas, elas continuam em vigor. Elas não foram extintas. As placas antigas, elas só são extintas, por exemplo, quando esse veículo ele muda de município. Se você vende um carro hoje para alguém de Lauro de Freitas, a placa antiga continua, tem que ter lacre.
Se você vende o seu carro hoje pra uma pessoa de Salvador, tem que botar a placa Mercosul. Aí não tem lacre. Por isso que é Mercosul, tá vendo? A Mercosul tem o QR Code. Menos o direito ao anel, tá aí. Vou fazer outra pergunta aqui pra você. Uma questão que também levanta muita polêmica. Tá tranquilo, eu tô a noite toda livre, pode ir. Não, o papo é O muito papo é bom, quando o papo é bom, a gente... Uma questão Mas tô tranquilo, então tô água, tranquilão mesmo. água. Obrigado. que carrega muita polêmica, que é a questão dos faróis. Xenon, LED. O farol de LED, ele é liberado? O farol Xenon, ele é ou não liberado? Eu digo porque você muda a característica do carro. Seu carro vem com a luz halógena, né? Que é aquela luz amarelinha. Aí você vai, achou bonito, de estética, quis comprar uma luz de LED. Eu quero me fazer uma pergunta com a resposta. Não, eu quero... Aí pergunta capciosa, Eu né? quero saber se é passivo, porque eu tô falando porque o Você já respondeu, aí? Eu digo porque o Xenon já é muito conhecido. O Xenon a gente já vê que realmente muda, bota aquele negócio. Mas a lâmpada de LED muda? Tá, entendi. Boa pergunta. O Xenon é assim, com relação ao Xenon, que é uma polêmica antiga que já resolveu. É isso, um reator. Seu carro veio de fábrica com Xenon, pode. Você botou o Xenon na oficina pela porco, é proibido. Ou desculpa o termo. Numa oficina qualquer, colocou o Xenon, é proibido. Porque o Xenon, como é um gás, ele pode dar variação das cores. E as cores de lâmpadas que são permitidas no Brasil hoje é branca ou amarela. Perceba que alguns faróis de Xenon é azul. E roxo. Isso. E roxo. Já vi farol de moto verde, já vi farol de moto amarela, azul, várias cores, rosa. Então, a cor de farol que é permitido no Brasil hoje é branco ou amarelo. Com relação à luz de LED, outros tipos de lâmpada de farol, se veio de fábrica, pode utilizar. Eu posso hoje pegar, por exemplo, minha luz é aquela mais antiga, eu quero colocar hoje um farol de LED no meu carro. Eu posso? Posso. Mas eu tenho que pedir autorização ao Detran. Isso. Se eu não pedir autorização ao Detran e eu cair numa blitz, meu carro vai ser notificado. É alteração de característica. Não pode, é proibido. Sim. Eu posso fazer qualquer alteração no meu carro. Eu posso colocar meu carro todo colorido. Mas eu tenho que ter autorização do Detran. Aí, agora a questão é, tipo, se eu botei na minha lâmpada dos faróis de cima e botei nas minhas farol de milha, e ele não tá ligado. Ele não é um farol de uso obrigatório, o farol de milha. Se tá no lugar, é alteração de... Esse farol auxiliar que você colocou, veio de fábrica no seu carro? Não, mas ele veio de fábrica, mas eu troquei a lâmpada. Mas ele não é de uso obrigatório, o farol de milha. Entendi. Não é isso na teoria? O farol que você tem que ter obrigatoriedade de usar é o farol alto, farol baixo, os faróis comuns. Mas uma milha pode ser até uma estética que a montadora ali botou. Mas o carro normalmente ele já vem com desenho para você adaptar muitas vezes. Mas você não tá usando... Ele não vem instalado, Isso. mas ele vem com a possibilidade de instalar. De instalação, pra você cortar, para colocar. É. Aí tem que colocar o farol do tipo do ano do seu veículo. Qual era o tipo de farol do seu carro? Tem que colocar lá embaixo. Porque você não pode estar lá o farol amarelo e você colocar LED lá embaixo. É proibido, pode não. Porque a gente vê muito aí. A gente vê muito, verdade, vê muito. Agora, A gente vê muito mesmo. A gente tá chegando no final e fica aqui o convite para você, a gente marcar outras datas pra gente tirar mais dúvidas. Certo, Mas tranquilo, antes de Jura. terminar, Tá. eu quero que você me diga se um agente de trânsito parar Deixa eu beber mais água aqui. um condutor e ele procurar alguma coisa, ele sempre vai achar, né? Porque as pessoas dizem assim, rapaz, o agente de trânsito aqui procurou até que achou. Antigamente era o extintor, né? Quando não achava, ela deixa eu ver o extintor. Deixa eu falar uma coisa interessante, já que tá falando de água. Ah, Você sabia que se no seu carro não tiver água no esguincho, é infração grave? Falando de água. é mesmo, rapaz? Eu tinha falado anteriormente que qualquer equipamento obrigatório, ausente ou inoperante é infração grave. O limpador de para-brisa é um equipamento obrigatório e o lavador de para-brisa é um equipamento obrigatório. Lavador de para-brisa sem água lava alguma coisa? Não. Então multa. Infração grave. Então vou fazer um apelo aqui, você aí, condutor, trate o agente bem. Bote água. Bote água no esguicho. Agora, se minha paleta estiver ruim, Multa. Porque o limpador de para-brisa é equipamento obrigatório. Tá inoperante, multa. ele tá limpando, não tá limpando direito. É mesmo, rapaz? Tá inoperante, É coisa. infração grave. Falando nessa questão que você falou agora aí, a polêmica que teve agora é de Felipe Tá. Rett, do cantor. Entendi. Tava com sua McLaren de milhões, fez o teste do bafômetro, olharam o carro, fizeram tudo. Por último, a placa da frente.
Certo. Tava sem a placa Certo. e teve retenção desse veículo, conduziram o veículo, levaram a apreensão. Apreensão, não foi retenção. Não, desculpa. É pra corrigir Aprendeu, logo. aprendeu Aprendeu o veículo? Aprenderam. por Certo. falta de ter uma placa Beleza. colocada na frente. Perfeito. Tudo bem, é a placa, mas eu vou pelo fundo, que tem aquela questão do lacre, que tem tudo, mas uma placa na frente é realmente para uma situação dessa? Recentemente houve uma mudança no Código Penal brasileiro, no artigo 311, que trata sobre a questão dos sinais, né, que identificam o veículo. Já existia, na verdade, a lei já falava sobre isso, que é um crime. Se você muda, por exemplo, o número do chassi, se você raspa o número do chassi. E agora, essa mudança na lei, recente, inclusive, com a lei 14.562, que altera o artigo 311 do Código Penal. Fala que se você suprimir qualquer sinal que identifique o veículo, isso é crime. Só que essa questão do crime, a lei, ela não é como muita gente fala, que a lei é dura lex, sed lex, né? Não é. Porque o Código Penal, ele não atua sozinho. Antes da ação do Código Penal, tem um Código de Processo Penal. O doutor Jura pode tratar muito bem, falar sobre isso. E aí, muitos comentaram sobre... tá andando sem placa, é crime, é um crime inafiançável. Então, não pode andar sem placa, dianteira ou traseira, porque você está suprimindo, é um crime inafiançável. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Antes de o Código Penal tratar da placa, quem tem que tratar da placa é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, se existe a infração de trânsito no artigo 230, artigo 230, inciso 4, que fala conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação. É infração de trânsito administrativo, é infração gravíssima, o órgão de trânsito tem que tratar como infração gravíssima. O Código Penal só vai atuar se foi verificado algum crime. O cara pegou um durex e botou na placa para brocar os radares, aí foi crime. Às vezes uma placa dessa pode ter caído caído na chuva, na enxurrada. Eu vou prender uma pessoa porque a placa dele caiu na enxurrada, então não é bem assim. Então tem que se primeiro aplicar o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 234, porque a placa não existe. E era motivo, de certa forma, até para não apreensão e sim para retenção, mandar corrigir e liberar. Não era para apreender, porque a apreensão de veículo não existe mais. A apreensão de veículo não existe mais. A apreensão era uma penalidade que foi extinta pela Lei 13.281. Ela foi extinta, não existe mais apreensão. Alguns artigos do Código você ainda havia apreensão, mas a penalidade em si não existe mais. Por que não existe mais? Porque quando se fala de apreensão de um veículo, é quando o Estado ele se apropria de um bem seu, sem te dar até uma chance de você se defender, de você fazer uma alegação. Por exemplo, meu carro está sem a placa dianteira, o Estado já pegou o meu carro e levou para o pátio, sem eu explicar por que estava sem a placa, então não era para apreender. Aí, no caso, como a questão da placa era a remoção, aí no caso de remoção, entra o artigo 271, parágrafos 9A, 9B e 9C. Como foi a placa dianteira, lava-se o auto de infração, libera esse veículo, estabelece um prazo para o proprietário apresentar esse veículo com a placa dianteira no órgão que notificou. Então podemos dizer que foi um abuso de autoridade. É que eu não estou muito a par do que aconteceu de fato, aí eu só estou trazendo o geral, o procedimento padrão. Porque eu também não sei se ocorreu outros crimes ou outras infrações, entendeu? Entendi. Que pode ter levado à remoção desse veículo. E de repente foi até remoção, não foi apreensão. Entendi. Aí eu estou só dando um apanhado geral. Entendi. E também a questão da lei, do artigo 311 do Código Penal, o crime ele é inafiançável, entre aspas. Porque o Código de Processo Penal, no artigo 322, ele fala que a fiança ela é estabelecida pelo delegado, no caso do inquérito, em penas de até 4 anos. 4 anos. Até 4 anos. Aí o delegado vai lá e estabelece a fiança. Como o crime de supressão de placa, ele vai de 3 a 6 anos, se não me engano, passou de 4 anos. E acontece o quê? Ele fica preso? Não. Aí na audiência de custódia, o juiz pode arbitrar o valor da fiança. Então não é do jeito que propagaram. Tem que fazer um apanhado, estudo geral, para a gente entender como é que funciona a lei. Entendeu? Mas você falando que agora a apreensão agora não é mais a regra, é exceção, eu vou deixar aqui um tema para a gente discutir no próximo Jurapod, que é a questão por que se apreende tanto veículo por
falta de licenciamento. Certo, ótimo. Isso a gente vai discutir depois. Certo, tá E joia. junte Vai aí ser um a prazer. outra indústria. Você tirou a indústria da multa, você tá levando a indústria do pátio agora. E da venda casada, Ah, meu Deus do do céu. reboque, da diária, de tudo, do sistema que É caiu. vida casada? Não, eu tô falando, Desculpa. tô falando de tudo, Foi só uma porque pergunta. inclusive o sistema cai, você paga, o sistema cai, nunca pode tirar o carro, mais uma diária, mas vamos levar pro próximo No programa. próximo. Ari, você chegando no final aí, queria que você Jura. fizesse essas considerações e falasse alguma coisa que você acha que é importante já deixar agora aqui registrado. Tá tranquilo. Primeiro agradecer, né, a vocês pela oportunidade de fazer parte desse programa, né? Digamos Sim. que é um programa que já está no coração, não direi nem no coração do Lauro Freitense ou soteropolitano, já está no coração do brasileiro. Para mim é uma grande oportunidade de poder tirar algumas dúvidas, de trazer a população para a gente, né, para acabar com esse estigma de que agente de trânsito é o miserê, que vai prender, que a ideia dele é só multar carro, que é a indústria de multa, que não é isso. O agente de trânsito ele é um parceiro do trânsito, ele está ali para te ajudar, para te auxiliar. Agente de trânsito empurra carro quebrado. Agente de trânsito empurra carro quebrado. Agente de trânsito pega pá com areia para jogar no óleo que está na curva, para não derrubar o motociclista. Ele mesmo pega uma pá, arranja uma pá emprestada, que às vezes o órgão não tem, pega uma pá emprestada, ele pega a areia e joga no óleo para o motociclista não cair. Então, o agente de trânsito ele é um parceiro. E com relação ao trânsito de forma geral, o nosso trânsito no Brasil ele apresenta alguns problemas, mas a principal causa dos problemas, de fato, são as pessoas, são os condutores. Mas nada que a consciência, a educação, o dia a dia, a empatia, a solidariedade mude. Apresente o trânsito de uma outra forma, que as pessoas podem se ajudar no trânsito. A gente pode fazer um trânsito melhor. Difícil mas não é impossível. Sim. Então esse sempre foi, sempre será. Eu nunca vou desistir de lutar pela educação no trânsito, porque eu sei que o nosso trânsito pode ser diferente. A gente vê, você mesmo falou que o caminhoneiro ele dá seta. Por que o caminhoneiro dá seta para a esquerda e para a direita? Porque ele acha bonitinho? Não, porque ele está preocupado com a segurança do carro pequeno que vem atrás. Porque os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Por isso. Então eu acredito na educação no trânsito desse país e do mundo. Você falando de educação de trânsito, só para finalizar, e você pode rebater o que eu vou falar, Não, tranquilo. que o trânsito, antigamente, os órgãos de trânsito propagava muito a questão educativa. Certo. E hoje a gente não vê mais, a gente Sim, questão sim. só Sim, sim. da caneta, né? Antigamente, passando uma parada, tinha os carros capotados, É, tinha várias fazia questão ações. educativa. Sim. Várias ações. E a gente não tá vendo mais isso. Uhum. Falta mais, na verdade, publicidade, né? Falta mais os órgãos publicizar essas campanhas e falta também, de fato, intensificar as campanhas. Porque os órgãos de trânsito ele precisa ir para as escolas, ele precisa ir para a rua, como você bem citou, aquelas campanhas que tinha de carro virado, carro batido, né, nas vias. Não, até eu, como criança, meu colégio Entendi. levava pro Detran, a gente fazia aquele testezinho, tinha uns carrinhos que a gente montava. Eu lembro, massa. E uma coisa bom registrar é que realmente o trânsito mata, né? Trânsito mata, de fato, o trânsito mata. A estatística mostra que nós temos aí perdas de 30 a 40 mil pessoas por ano no trânsito no Brasil. E diga-se de passagem, essas pessoas mortas que eu citei são as pessoas que morreram no local do acidente. A estatística não mostra pessoas que morreram a caminho do hospital ou que morreram depois no hospital por causa desse acidente. 30 mil é quem morreu no local do acidente. O carro bateu, morreu. Quem vai para o hospital mal e morre no caminho, ou quem morre no hospital, não entra na estatística. E para fechar agora definitivamente, a questão da lei seca e o uso do álcool. Eu ia falar agora. Certo. Ia ser minha frase pra fechar. Para Se fechar beber, agora, não dirige. Beleza, se beber não dirige. Só dar uma pincelada rápida com relação Sim. à lei seca. A lei seca é uma campanha que ela tem que ser recorrente, apesar de alguns órgãos não praticar a resolução número 432 do CONTRAN, que ela, apesar de ser uma resolução antiga, mas ela ainda está em vigor, e os órgãos de trânsito têm que fazer essa campanha recorrentemente. Ou seja, toda semana tem que ter lei seca na rua, tem que ter blitz. mas a lei seca no intuito de multar. Não, lei seca no intuito de coibir as ações de condutores infratores que bebem e dirigem. Mas a gente não vê dessa forma. A gente vê no trânsito aí a multa, apreensão de veículo e... Né, Falcão? Não tô vendo muita reciclagem, não. Na verdade... É isso que eu tô falando, a questão da educação, Sim, sim. da campanha educativa, Uhum, porque eu acredito que por ano, uhum. quantas pessoas novas estão no trânsito, Sim, mais sim, jovem, sim. e quem consome muito
Eu não estou dizendo aqui que os coroas, Aham, cabeças brancas sim. não consumam, mas eu Aham. digo assim, mas o jovem está mais propício a consumir álcool, Isso. ainda mais quando ele está dirigindo, do que uma pessoa que já está mais consciente. Isso. A lei seca é para combater isso. A lei seca, no final de uma festa, numa das principais vias, é para combater essa incidência de pessoas que bebem e depois vai dirigir, achando que nada vai acontecer. É um risco que se assume. E os grupos de WhatsApp de trânsito? O que você acha tem. deles? Que avisam sobre as blitz, não sei o que e tal. Que inclusive tem, não vou falar, mas Aham. existe até funcionários que estão Aham. ali dizendo, Sim. dando informações de... Infelizmente, as redes sociais, elas chegaram, né, para melhorar a sociabilidade, mas infelizmente, junto com esse crescimento das redes sociais, trouxe algumas mazelas, como, por exemplo, informar sobre onde tem blitz de trânsito, informar quando a polícia está chegando, em outras ações. Infelizmente, trouxe com ela essa mazela, que é ruim para a sociedade. Porque, por exemplo, quando eu uso um aplicativo de rede social para informar que está acontecendo blitz em determinado local, blitz de lei seca, eu estou dizendo para a pessoa que já está trêbada que pegue outro caminho. E nesse outro caminho ele pode matar uma família. Nesse outro caminho que ele pegou. E a culpa foi minha que avisei. Sim. Posso até não ser punido pela lei, mas A consciência. eu promovi a morte de uma família inteira. Eu que promovi. E a consciência pesa. A consciência pesa e a conta chega. Homicídio doloso. Sim. Não que o doloso, o Não. dolo é quando você... A intenção. A intenção, né? O ônibus É isso, mecânico, né? Eu quero matar, É. eu vou lá e mato. Aí o dolo ele pode ser direto ou indireto, né? O dolo indireto ele pode ser eventual Eu tô mais alternativo. propício a tomar multa por andar devagar do que correr. Você sabia que tem multa por andar devagar? É isso. Ah, tá. Artigo 219, infração média. Andar em velocidade abaixo da metade da máxima. Pai, não fale, eu tomei uma, eu vou... Não, depois daqui no bastidor eu vou pegar uma multa aqui. Vamos pra próxima. Ari, muito obrigado por Obrigado, sua presença. Jura. Obrigado. Valeu. Você que ficou aí com a gente até agora, tchau. Até o próximo Jura Pode. Galera, não esqueça de ativar o sininho aí. Vamos lá, Compartilhe compartilhar esse vídeo material. bastante. Tamo junto. E eu queria deixar um abraço aqui pro papai do ano, Bruno. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau. Até o próximo.